Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje é a hora do consumidor. Vai bater um papinho com o Dr. Luiz Fernando Maldonado, Direito Condominial. Por quê? Tem decisões que saíram aí que estão mudando um pouco o cenário que diz respeito a todos nós, né? Tanto que conhecemos pessoas que vivem em condições condominiais ou também que participamos da vida condominial de um amigo, de um parente. Então, o Dr. Luiz Fernando está aqui comigo. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você, com os telespectadores, para toda a equipe da Tati. Vamos falar sobre as novidades, sobre as decisões aí que estão mudando a vida das pessoas em condomínio. Então, o que mais me surpreendeu, e é uma decisão muito forte, e eu vou até fazer com que algumas pessoas lembrem, né, da situação, uma senhora que era dona do seu apartamento e que um outro rapaz, que também dono do seu apartamento, ele negro, ela branca, e ela começou a tratá-lo com palavras e atitudes racistas. Ou seja, ele filmou, aliás, ele estava filmando naquele momento todo em que ela continuou a desferir todas as palavras possíveis. Na época, e lógico, quando acontece um assunto desse, causa um pouco de comoção. E a comoção sendo favorável a ele e pedindo que tomasse uma providência séria contra ela. E aí veio a providência. Mesmo dona de um apartamento, e aí eu digo um apartamento teoricamente de um padrão de médio para alto, ela foi expulsa do local. Ou seja, nós já falamos aqui algumas vezes que há essa possibilidade na lei onde a pessoa perde o direito de frequentar o seu próprio apartamento. Ela pode alugar, ela pode vender, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela perde o direito dali para frente de pisar naquela vida condominial, naquele apartamento. Doutor, explica pra gente esse caso, né, e o porquê que foi tomada essa atitude, já que foi algo entre um morador e outro. De fato, Rodrigo, a gente já comentou algumas vezes, né, sobre essa questão de expulsão de condômino por conduta antissocial aqui. É um assunto que é bem atual na vida condominial. As pessoas estão cada vez morando mais em condomínio, os condomínios estão cada vez maiores e os conflitos também. Esse caso foi um caso realmente que repercutiu bastante, até porque teve vídeo, né? A pessoa que estava sendo ofendida, o morador de cor negra, ele filmou a moradora, a vizinha dele, ofendendo. Ela não queria subir no elevador com ele pela questão da cor, ou seja, uma evidente situação de racismo. E ele filmando tudo, fora as ofensas que vieram após isso. Com base nisso, além do direito que ele tem ofendido, né, de pleitear uma indenização contra ela, enfim, na esfera civil, tem a questão criminal que ela vai responder, mas ainda tem uma questão interna do condomínio, porque aí nós temos três esferas. Nós temos a esfera criminal, o crime que ela praticou, a questão civil, que é um possível direito de indenização que ele pode vir a pedir contra ela, e temos uma questão interna do condomínio de convivência, e é essa que a gente vai tratar mais especificamente. Isso daí é uma conduta antissocial que ela teve. Não se é admitido que um condômino trate um outro vizinho da forma como ela tratou nesse caso, com racismo, com ofensas. Isso é totalmente incompatível com a vida em sociedade, e o condomínio ele é uma microsociedade. Então, com base nisso, foi feita uma assembleia no condomínio para deliberar sobre a expulsão dela em razão desse comportamento. A assembleia aprovou essa expulsão. O condomínio, com a ata em mãos dessa aprovação, entrou com o processo de justiça e conseguiu uma autorização do juiz para que ela seja expulsa do condomínio, não possa mais morar lá devido à sua incompatibilidade social com aquele meio. E o que isso acontece? Quais as consequências disso? Ela não perdeu a propriedade, é diferente. Ela continua sendo proprietária do imóvel. Só que a justiça retirou o direito dela de residir ali, de morar naquela comunidade condominial, justamente por essa incompatibilidade de comportamento. Então, ela pode alugar, ela pode emprestar, ela pode ceder esse imóvel, ela pode vender, se ela quiser. Ela só não pode ter uma relação direta, uma posse direta.
ela tem a posse indireta do imóvel, como a gente diz. Ou seja, ela ainda é proprietária, ela tem uma posse indireta, ela só não vai poder ter a posse direta. Então, é isso que é a expulsão por conduta antissocial, é decorrente de algum motivo grave, deliberado em assembleia, processo judicial, o juiz autoriza, e aí é feita a expulsão. Esse caso, talvez até pelo clamor ali emocional que causou, por envolver uma situação de racismo que é tão combatido nos últimos tempos, cada vez dando mais ciência sobre a importância de tratar as pessoas como iguais, de não fazer distinção, talvez nesse caso, por toda essa comoção que houve até em redes sociais, o juiz tenha dado até uma liminar para que ela saia do condomínio imediatamente, o que não é comum. Geralmente a expulsão, o juiz deixa a pessoa ficar até o final do processo. A menos, por exemplo, que tenha um caso assim, de uma agressão física, risco à saúde, à vida, aí o juiz pode mandar retirar antes. Mas, normalmente, os juízes esperam terminar o processo para depois retirar. E, nesse caso, o juiz já mandou retirar de imediato, o que foi uma decisão acertada. Com certeza, quem viu os vídeos dessa situação fica inconformado com a forma como foi tratado e com certeza não tinha a menor condição dela continuar mais um dia naquele condomínio. A atitude dela não foi simplesmente algo que ficou à beira do antissocial, não. Foi criminoso. Ou foi extremamente assertivo também o juiz na hora que tomou um posicionamento como esse. E vale lembrar, e até eu pergunto para o doutor, e ficou uma dúvida no ar, quando há esse impedimento, ela pode entrar para poder mostrar o apartamento para uma outra pessoa, tentar vender esse apartamento, ou do condomínio para dentro, ela já não pode mais participar da vida condominial. Por que eu pergunto isso? Porque ela continuará, mesmo mostrando um apartamento, ela continuará frequentando a vida condominial e pode, em qualquer momento, novamente esbarrar com aquela pessoa que foi a vítima. Ou pode esbarrar com outras pessoas também que acabaram e que com certeza vão fazer com que ela tenha um posicionamento extremamente negativo dentro do condomínio. Aí que fica a pergunta, ela pode entrar para poder mostrar o apartamento, vender o apartamento, ou tem que ser sempre um terceiro daqui para frente? Isso vai depender muito de como o juiz consignar na decisão dele. Então, cada juiz pode decidir de alguma forma. Qual que é o padrão que a gente costuma ver em decisões assim? A expulsão é no sentido de não residir e não frequentar as áreas comuns. Ou seja, ela não pode ficar ali usufruindo do condomínio. Eventualmente ir até para ela ver se o patrimônio dela está ok, se o apartamento está em ordem, ela até pode ir, mas ela não pode residir e não pode utilizar as áreas comuns. Então, a limitação dela é de ir para fazer uma vistoria, desde que não seja algo diário e frequente, porque se começa a ser algo diário e frequente, perde a questão da ordem, o condomínio pode informar o juiz e o juiz até determinar, então, que nem nessas situações ela vá. Então, normalmente, ela até vai poder ir para mostrar o apartamento dela, embora seja até recomendável que ela delegue isso a terceiro. Tem uma pergunta que há algumas semanas ela vem sendo feita e eu vou pedir para que o doutor responda, que é o seguinte: o não repasse do valor da água no boleto da taxa condominial para o SAERP pela garantidora do crédito, a administradora do condomínio, caracteriza crime de apropriação indébita? Isso me parece mais uma questão contratual. Precisaria entender se existe essa obrigatoriedade por parte da garantidora, da administradora, porque normalmente a garantidora ela garante a taxa condominial. Então ela só faz o repasse da taxa condominial. Às vezes a água não está incluída. Então é uma questão mais contratual. Mas assim, tentando responder, mesmo que de forma um pouco genérica, mas quando se recebe um valor e se deixa de repassar, pode vir a configurar como apropriação indébita. Mas, assim, as informações dessa pergunta elas estão um pouco faltando informação para poder dar uma análise mais completa. Mas, só para entender, o que é a apropriação indébita? É quando você recebe um valor em confiança e responsável por administrar aquele valor e deixa de fazer o devido repasse, o devido pagamento.
Então, dependendo da situação, como foi ajustado com essa garantidora, pode ser que venha a caracterizar. Mas eu acredito que a situação merecia um pouquinho mais de detalhes aí para a gente poder analisar melhor. Tem uma outra pergunta que ela gostaria de saber sobre juros abusivos nas taxas de condomínio. O que é o que está dentro da legalidade, doutor, a respeito das taxas de condomínio? Os encargos por atraso na taxa condominial são os seguintes. Isso está no Código Civil. Multa de 2%, juros de 1% ao mês, ou 0,033% ao dia, que vai dar 1% ao mês. Passado também 30 dias, pode ir para o escritório de advocacia. E aí lá sofre um aumento de 10% a 20% por causa dos honorários, porque aí já foi para o advogado cobrar, ou para o escritório de cobrança, e aí já tem os honorários. E aí é que entra justamente, às vezes as pessoas confundem. Elas acham que às vezes os honorários são juros, e não são. São taxas pelo trabalho do escritório de cobrança, do escritório de advogado. E as pessoas falam, mas esse juro está abusivo. Na verdade, o juro está certo. É que tem os honorários depois dos 30 dias. Isso aumenta bastante. Então, a pessoa que quer conferir se está pagando corretamente, ela deve fazer essa verificação. A multa de 2%, o juro de 1%, a menos que a convenção do condomínio estabeleça juros maiores. O STJ permite que seja cobrado juros maiores se houver previsão na convenção ou deliberação da Assembleia. Até 10% de juros ao mês é permitido pelo STJ. Então, eu conheço condomínios que têm na convenção juros de 5% ao mês. E é considerado legal porque está na convenção. Então, essa é a forma de fazer a checagem dos encargos. Só uma observação, tem um projeto de alteração do Código Civil que vai mudar muita coisa no Código Civil de uma forma geral. E dentro da área condominial, vai mudar a multa, que hoje é de 2%. A multa, pelo projeto atual, ela vai passar para 10%. Então, a multa vai ficar mais alta para quem atrasar condomínio com a mudança do Código Civil. Ainda assim, ela é mais barata do que era antigamente. Até 2002, antes de mudar o Código Civil, a multa era de 20%. Quando mudou o Código Civil, foi para 2%. E agora eles estão vendo que 2% é pouco. Então, eles já estão vendo uma alteração no Código Civil para voltar pelo menos para 10%. Ô Luiz Fernando, mas aí eu vou perguntar de forma técnica também, viu? Os 2% já mostra que há uma inadimplência bem interessante no mercado condominial. Na hora que você jogar para 10%, automaticamente o risco não será maior, inclusive o risco em se perder o apartamento por dívidas relacionadas a condomínio? Sim, isso potencialmente aumenta o risco, né, da inadimplência, até mesmo da questão da perda. Por outro lado, os estudos mostram que às vezes as pessoas deixam de pagar o condomínio justamente porque o encargo é baixo. E elas preferem às vezes pagar um cartão de crédito, uma outra conta, porque o juro é mais alto. Então, a ideia da mudança do Código Civil é fazer as pessoas darem prioridade para o condomínio, porque afinal é onde ela mora. Ela tem que começar dando prioridade pelo lugar onde ela mora. Ali tem que ser o lugar prioritário. Fora dali são outras coisas, mas ela tem que começar cuidando de onde ela mora, onde ela reside. É o lugar mais importante da vida dela, é onde ela mora. Então, o Código Civil quer que as pessoas fiquem mais atentas e deem mais prioridades para o pagamento da taxa condominial. Por isso, a proposta de mudança, para que o juro fique um pouco mais, a multa, na verdade, fique um pouco mais pesada. O que, por outro lado, também vai permitir, porque assim, com uma multa de 2%, se um condomínio pede um desconto, você nem tem margem para dar, porque já está muito baixo. Agora, com uma multa de 10%, você tem uma margem para tentar negociar um desconto. Então, aí dá para dar uma flexibilizada um pouco maior, coisa que hoje praticamente é quase zero a negociação em termos de desconto. Mas naquele caso que você comentou a respeito dos valores do advogado, né, do escritório, esse condomínio que, vamos dizer que estejam lá nos 10%, esse condomínio que atrasou, ele pode ser diluído numa negociação com o escritório nos próximos condomínios? Olha, o meu valor do condomínio é R$100, eu tenho que pagar as custas do advogado, eu tenho que fazer o pagamento por fora, porém os R$100 mais a multa, né, a mora, tudo, eu vou diluir
nos próximos condomínios. Isso pode ser feito, é somente o advogado ou um juiz que podem decidir sobre isso, ou o síndico pode também tomar a frente? Não, isso é perfeitamente possível, essa negociação de parcelamento. O parcelamento é bem comum, ele só não mistura com o boleto dos meses futuros. Isso não pode. É feito um boleto separado desse parcelamento, e o boleto normal dos meses que ainda vão vencer, ele chega no valor dele mesmo. Se o condomínio é R$100, ele vai continuar chegando R$100. Mas aí a pessoa vai ter um segundo boleto separado para pagar o parcelamento. Só não vem junto, mas é possível fazer o parcelamento. Isso é até bem comum e costuma resolver bastante os problemas de inadimplência e parcelamento. Luiz Fernando, qual que é a pergunta que foi enviada? O meio correto de se entrar em contato, né? Não sei se pelo síndico ou por uma ata ou por qual documento que seja, para buscar informações sobre irregularidades que estejam acontecendo, tanto no condomínio quanto na administração desse condomínio. Uma ótima pergunta, que realmente é direito dos condôminos acompanhar o que está acontecendo no seu condomínio. E é dever do síndico, da administradora, prestarem as informações que são solicitadas, inclusive com a transparência de apresentação dos contratos, que o condomínio tem acesso, as pastas de prestação de contas, com os devidos comprovantes, notas fiscais, extrato bancário do condomínio, enfim, toda a movimentação. O condomínio, então, ele tem direito de ter acesso a tudo isso. Ninguém vai poder chegar para ele e dizer assim, olha, está tendo uma irregularidade, porque não tem quem possa dizer isso para ele. Ele tem que acompanhar e ver se está tendo. Ele também não deve fazer um julgamento sem ter o conhecimento necessário. Ele tendo dúvida, pergunta. E aí, com as respostas, ele vai sentir se está tendo alguma irregularidade ou não. E aí, baseado nisso, no que ele analisar, no que ele estudar, feitos os questionamentos, ele pode fazer suas considerações na assembleia do condomínio, os questionamentos. E se ainda assim verificar que outros condôminos também aderiram a essa ideia de que está irregular, também tem suas dúvidas, o certo é se propor a realização de uma auditoria técnica por uma empresa idônea e sem vinculação com a administração do condomínio, para fazer essa apuração. Ela vai emitir um laudo, um parecer, falando como que estão as contas do condomínio, se aquilo está certo ou se está errado. E aí, com base nisso, se tiver alguma coisa errada, apurar as responsabilidades do síndico, da administradora, do zelador, enfim, de quem quer que seja. Só a questão relacionada ao síndico, doutor, eu quero que reforce, porque eu acho que o questionamento foi muito em cima da questão de irregularidade da administração, né, da administração de um síndico específico. Quem acaba recebendo esse documento, porque não dá para passar nem pelo conselho e muito menos pelo próprio síndico para ele aprovar ou não algum tipo de denúncia que chegue até o local. Precisa buscar uma garantidora, o advogado do condomínio, um terceiro, porque às vezes tá lá tudo muito próximo, né? O advogado do condomínio com o síndico, com o conselho fiscal, tá uma equipe bem organizada, inclusive porque foi contratado o advogado por aquela pessoa para representar o condomínio. E quem deve receber essa irregularidade? Porque às vezes é uma denúncia grave e essa denúncia não vai para frente porque fica naquela equipe. O condômino, quando ele quer fazer uma denúncia, alguma coisa assim, ele precisa primeiro ter a certeza do que ele vai realmente apresentar. E procurar, se ele não tiver certeza, procurar as pessoas que possam esclarecer. Inicialmente, a pessoa que deve fazer os esclarecimentos é o síndico ou a administradora, porque geralmente a dúvida vai ser de cunho financeiro ou administrativo. Então, cada um no condomínio tem sua função. Por exemplo, o advogado, ele não trabalha, ele não tem conhecimento da parte financeira, da vida administrativa do condomínio, ele cuida da parte jurídica do condomínio. Então, parte financeira, administrativa, quem vai tirar a dúvida vai ser a administradora ou o síndico. Agora, se de repente a dúvida vem para o campo jurídico, vai ser o advogado que vai responder. E se essa dúvida ela é relacionada a alguma irregularidade administrativa que pode ir para o campo jurídico, aí o condômino ele deve procurar o advogado do condomínio. É muito importante ter a ciência de que o advogado ele é do condomínio, da pessoa jurídica do condomínio. Ele não é advogado do síndico. Ele é contratado ali pelo síndico, que é o representante legal,
do condomínio, mas ele tem que manter uma postura de advogado do condomínio, inclusive caso ele venha precisar se posicionar até mesmo contra o síndico. Isso é uma questão de idoneidade profissional. Porém, infelizmente, há profissionais que às vezes acabam se portando mais como advogados do síndico do que do condomínio. Então, há às vezes profissionais que não têm uma postura de advogado do condomínio, mas de advogado do síndico. Normalmente são advogados que não são da área condominial. Os advogados da área condominial costumam ter uma postura mais imparcial e mais direcionada ao condomínio. Geralmente, quando é um advogado que já é conhecido do síndico, que não atua da área condominial, é um primo dele, um amigo dele, um conhecido dele, aí ele fica realmente naquela posição de advogado do síndico, que não é o correto. O correto realmente é ser advogado do condomínio. Então, ele deve procurar o advogado do condomínio e sentir qual vai ser a postura do advogado do condomínio. Se o advogado do condomínio vai dar um atendimento, vai dar as informações e vai estar junto com ele para sanar as dúvidas, ou se o advogado do condomínio vai se furtar, se tentar escapar de responder e de estar ao lado do condômino para que essas dúvidas sejam sanadas. Então, o morador ele precisa primeiro, num primeiro momento, dar um voto de confiança, procurando o profissional que ele já paga, que é o advogado do condomínio, que esse advogado vai ter que ajudá-lo. Porém, se por um acaso ele sentir que não está tendo esse suporte, aí ele deve procurar um advogado externo mesmo. Você falou muito sobre o cuidado na denúncia, o cuidado a quem denunciar, porque eu vou questionar o seguinte: e o excesso? Né, quando a pessoa ela acaba excedendo o número de denúncias, ou seja, é aquela pessoa que tem um problema particular com o síndico e tenta achar pelo em ovo toda hora. Ela vai denunciar por várias vezes, em vários momentos, qualquer atitude em que esse síndico ou que o conselho façam no condomínio. Então, esse excesso, né, de solicitações, esse excesso de reclamação, pode também causar algo negativo para esse condômino? Pode, porque dependendo da situação, pode configurar um stalking, que é a perseguição. Então, o condômino ele tem o direito de questionar, ele tem o direito de apresentar seu ponto de vista, só que a lei estabelece limite, tudo pela lei existem limites. O limite é até onde você pode começar, até onde você pode terminar. Então, o condômino ele tem o direito de questionar, ele tem o direito de ser incisivo, mas dependendo da situação, ele pode evoluir para um stalking, que é a perseguição. E tem os requisitos para isso. Aí nós estamos falando até de um crime, que o crime de stalking ele está previsto no Código Penal. E eu falo muito nessa tecla do cuidado, é justamente por isso, porque hoje, até com a questão das redes sociais, as pessoas acabam sendo um pouco irresponsáveis, às vezes, com as informações. Então, antes de, às vezes, fazer um pré-julgamento, de fazer alguma coisa irresponsável, a pessoa precisa, primeiro, ter certeza do que ela vai falar, para que não sobre uma responsabilidade para ela. Porque nós tivemos casos recentes na justiça de pessoas que foram condenadas, condôminos que foram condenados, porque fizeram afirmações que não conseguiram comprovar depois, contra uma pessoa do síndico, por exemplo. Então, a pessoa vai lá no grupo do WhatsApp do condomínio e posta que o síndico está roubando, está desviando algum valor. E aí o síndico, ofendido na sua honra, vai lá e processa a pessoa. Só que a pessoa não conseguiu comprovar o que ela alegou. E ela foi condenada, logicamente. Então as pessoas precisam esse cuidado. Por isso que eu falo sobre isso. Cuidado com o que vai falar, com o tipo de afirmação que vai fazer. Porque uma afirmação sem provas, numa rede social com várias pessoas presentes, sim, um campo perfeito para ela ser processada. Então ela precisa ter esse cuidado. E aí eu falo no sentido para que ela se proteja, para que ela não faça nada que possa sobrar uma responsabilidade para ela. Então, a responsabilidade com a divulgação das informações. Isso é muito importante. Isso em qualquer lugar. Nós estamos falando especificamente de condomínio, nos grupos de WhatsApp, que é onde as pessoas acabam se comunicando hoje, mas isso vale para qualquer setor da vida. Eu vou dar um pulinho no Savenhago e já volto com o Dr. Luiz Fernando. Vamos lá. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. Eu só compro hortifruti no Savenhago. A gente vê que tem qualidade, a reposição é diária. Os preços são ótimos e eu economizo muito. Terça e quarta é dia de Faça Feira no Savenhago. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você.
Tomate longa-vida ou italiano, o quilo, R$ 3,95. Repolho verde, o quilo, ou cenoura, o quilo, R$ 2,55 no Saviganhe. Ovos vermelhos grandes com 20 unidades, R$ 12,90. Banana nanica, o quilo, R$ 3,95. Batata de primeiro quilo, R$ 7,98 e no nosso cartão, a R$ 6,98. Limão Tahiti, o quilo, R$ 2,99. Tangerina Murgote, o quilo, R$ 5,95. Cabotiá, peça o quilo, ou chuchu, o quilo, R$ 2,75 no Saviganhe. Tomate longa-vida ou italiano, o quilo, R$ 3,90. Dias pra te encantar. Eu só compro Hortifruti no Savenhago. A gente vê que tem qualidade e a reposição é diária. Os preços e eu economizo muito. Terça e quarta é dia de Faça Feira no Savenhago. Savenhago é bom, é barato, é perto de você. Doutor Luiz Fernando, hoje viu que os questionamentos foram bem diretos, né? Foi bem movimentado hoje. Quero agradecê-lo mais uma vez pelo bate-papo, agradecer a todos os nossos ouvintes e telespectadores. E quem ficou com dúvida ainda na pergunta, às vezes a pergunta não foi tão bem formulada, me mande na próxima oportunidade que aí eu pergunto para o doutor Luiz Fernando. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.